Tá no ar. Começamos, tudo isso. Os gatinhos ficam olhando para mim, que começa a live aqui. Eles já ficam, o quê? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Começou a live do Conde. A live do Conde começou. É mais cedo hoje. Mais cedo. Porque hoje eu vou fazer uma entrevista, né? Na sequência. Aí eu preciso me organizar um pouquinho para fazer uma entrevista às 20 horas com o psicanalista Romildo do Rego. Eu tô fazendo... Bom, primeiro eu quero saudá-los a todos vocês que estão acompanhando aqui a live do Conde. A gente vai se divertir bastante hoje. Vou falar do Haddad, né? O Haddad deu uma entrevista hoje para o 247, simplesmente sensacional, né? O Haddad é bom de entrevista, né? Ele, acho que é o habitat dele, né? O cara gosta do debate, gosta de explicar. E o Haddad se mostrou, assim, uma figura que a gente já sabe, né, das qualidades dele, mas se mostrou uma figura extremamente de posse do sentido político histórico. Fantástico, vou comentar isso com vocês. Antes disso, eu quero comentar outras coisas. Então, quero primeiramente saudá-los a todos. Deixa eu olhar aqui o Facebook para ver se todo mundo já sacou que vai começar um pouco mais cedo. Adoro o Conde de Gredino. Rivane Carvalho, um beijo para você. Cadê o coraçãozinho do Conde? Manda coraçãozinho, eu já vou pedir muito coraçãozinho para vocês. Eu estou precisando de coraçãozinho. Tá, coraçãozinho. Quem puder também pode fazer um gesto assim e tal. Muito bom. Aqui, Marta Neves, assim, falando assim de maneira muito delicada, né? Haddad muito foda, como sempre. O Haddad é foda. Acho que a palavra é boa para ele, né? A gente que fala o português correto aqui, o cara é muito bom. O cara sabe, né? E ele tá adiante. Eu senti que o Haddad, queridos, caras pálidas, cadê o Jailson Romão? Cadê o Jailson Romão, que não apareceu aqui ainda? Cláudia Souza, Sinara Perusato, Rita de Cássia Luiz, Emanuele Lins, saudações de Lene Nunes, monte de coraçãozinho aqui, Leone Castoldi, Targino Silva, muito bem, Ana Flock, adoro o nome da Ana Flock, Ana Flock, é muito fofo isso, né? Bom, Cecília Maria Oliveira, vamos lá. O Haddad, me parece, ele é fora de série, né? Como o Lula, ele é fora de série, acho que como a Gleisi também considera ela fora de série. A Gleisi construiu um momento para ela, né? Uma soberania, ela irradia, né? Irradia democracia, irradia soberania, coragem. Ela meio que tomou, porque a Dilma Rousseff se retirou um pouco da cena e a Gleisi foi para cima, foi isso, naturalmente, não estou fazendo crítica a Dilma, mas é natural isso, né? E ela tomou, acho que esse lugar, né, temporariamente, até a Dilma voltar, porque daí vamos ter duas leoas guerreiras, né, lutando pela democracia, pela mulher, pela liberdade, né, pela soberania intelectual de todos nós. São mulheres sensacionais, realmente. E agora o Haddad é daqueles fora de série, é daqueles, assim, acho que nem o Lula. E, enfim, o Lula é a cada 1000 anos que aparece um, né? O Haddad acho que é daqueles que a cada 100 anos aparece um. O Haddad é espetacular, ele impressiona. E aí eu quero falar um pouquinho de cada detalhe que caracteriza essa verve do Haddad, né? Essa capacidade que ele tem de colocar... O Haddad desenha. As pessoas dizem que ele é intelectualizado, professoral demais, tudo mentira. É tudo besteira. O Haddad fala na veia, ele sabe se comunicar. Ele sabe explicar uma questão complexa para o povo. Ele tem esse talento, ele tem essa heterogeneidade, ele tem essa multiplicidade verbo-voco-visual, sabe se colocar. É que as pessoas, eu acho que elas estranham às vezes, porque o cara é muito bonitão, né? O Haddad é muito, né? Até o cara parece um galã. E aí as pessoas ficam assim, não sei, né? Aquele cabelo dele todo bonito e tal. As pessoas acho que ficam achando que o Haddad, não, ele é bonito demais. Não pode ser assim, né? Eu discordo, né? Acho que pode ser um cara bonito, talentoso, e que sabe se colocar, e que não é cada um na sua. O cara não é histriônico que nem o Conde, por exemplo, que chega e fala pelos cotovelos. É diferente. Ele tem uma maneira de se colocar que é diferente, muito elegante, por sinal. Então, assim, o cara, ele representa para mim, então, só lembrando a digressão inicial aqui, né? Resenha inicial aqui. Cadê o Jailson Romão? Cadê o Jailson Romão que não apareceu? Que cara pálida. É o seguinte, ele pensa a longo prazo. Esse é o ponto do Haddad que eu acho que irrita muita gente. O Haddad não tem pressa.
Eu posso até concordar que isso, putz, né, o cara não tem pressa, mas o Brasil precisa de pressa. O Brasil precisa, mas ele fez o que ele pôde, queridos. Foi o cara mais atacado da história das eleições brasileiras. Hoje ele lembrou que na véspera, no dia da eleição, que todo dia na campanha do Haddad, na campanha do PT, você tinha uma fake news. Todo dia. Aliás, você tinha várias, mas você tinha aquela fake news principal do dia, né? Que era disparada pelo WhatsApp naquele crime medonho que a Rosa Weber não teve coragem de investigar porque ela é incapaz, né? Rosa Weber é uma pessoa incapaz. Eu posso falar, né? Eu não sou candidato a nada, nem filiado a nenhum partido, então sem problema se eu chamar Rosa Weber de incapaz. Eu não vou ter problema, por exemplo, para me eleger, esse tipo de coisa. De repente, até o contrário, né? De repente, até me elege, né? Putz, o Conde fala mesmo, né? Então vamos votar nele de uma vez. Mas não é o caso, não sou candidato a nada. Tinha uma fake news todo dia. E no dia da eleição, o Haddad lembrou que a fake news que foi criada, montada por esses criminosos bolsonaristas que estavam locados no exterior, e na verdade alguns até no Brasil, evidentemente, liderados pelo Carlos Bolsonaro, o Pitbull 03 do bolsonarismo, é o 03, né? 1, 2, 3, ele é o 03. Era de que o Haddad tinha estuprado uma menina de 11 anos. Ele falou isso na entrevista 247. Aliás, recomendo demais a todos vocês que estão me acompanhando aqui no canal do Conde, e evidentemente também na TV 247, porque essa live também é transmitida pela TV 247, e no Facebook, assistam a entrevista do Haddad. Mas do começo ao fim. Começo ao fim. Entrevistas que deu mais de 1h20, deu mais de 70 minutos, 80 minutos. É sensacional, é importante, atualiza tudo, mostra o que o Haddad está pensando, mostra que nós temos de recalibrar as nossas expectativas com relação ao governo Bolsonaro, que assim, não é tudo ou nada, queridos. A gente não vai reconquistar a democracia no tudo ou nada, tá? O Haddad, ele é um elemento reorganizador da resistência e da ação democrática. Certo? Nós temos de respeitar o Haddad porque ele é o cara que teve 47 milhões de votos, está investido de muita responsabilidade e, para mim, como eu coloquei no título dessa live, ele é o presidente de fato. Ele mostrou isso, eu vou explicar para vocês porque eu acho que ele é o presidente de fato. Ele é o presidente de fato, que é o cara que vai ajudar o país. O que é um presidente? O presidente é um cara que inspira a população de um país, é um cara que conduz políticas, é um cara que é maestro de tudo que está acontecendo no país em termos de políticas públicas, na área da educação, da saúde, da economia. Quem vai ser esse cara? Já o Bolsonaro, ele é um nada, ele não existe. Ele não funciona, não pega no tranco. Aquele cérebro lá, até hoje, né? Não deu certo. A gente lamenta. Podia fazer pegar no tranco. Enfim, ele não está voltando com eletrochoque? Podia dar um eletrochoque, né? Na cabecinha do Bolsonaro para ver se pega aquele cérebro dele. Não vai pegar. Não vai pegar. O Mourão já funciona um pouquinho melhor. Mas, de qualquer maneira, todo mundo é muito limitado nesse governo aí bolsonarista. O Haddad, queridos, ele vai com essa potência intelectual, popular, dentro do maior partido da história do Brasil. O que esse cara vai fazer? Ele vai causar. Ele vai fumegar no cangote desse governo tosco do bolsonarismo. Do Mourão, provavelmente, porque o Bolsonaro, sinceramente, quero ver, quando o cara sair do Albert Einstein, para onde ele vai? Entendeu? Quero ver para onde que ele vai. Será que ele vai para Brasília? Vai para o Palácio do Planalto? Cadê? Por que a esposa do Bolsonaro não visitou o Bolsonaro? Né? Nem visitou o Mourão, não visitou. Só o Dória, com aquela máscara. Aquela máscara do Dória, né? Aquela máscara, que é a máscara médica e tudo mais, né? Eu fiquei imaginando, a gente podia fazer um meme uma hora, botar aquela máscara de bandido, sabe aquela máscara que o cara amarra aqui, monta cavalo e sai para roubar todo mundo no Velho Oeste? Então, esses caras é tipo de máscara. Bom, chega, Conde, para de falar besteira. Vamos avançar na nossa resenha aqui da live do Conde nesse glorioso dia. Deixa eu ver como é que estamos aqui no YouTube. Jailson Romão, apareceu cara pálida aqui no YouTube. É isso, então.
Vamos lá, porque nós vamos... eu quero comentar com muito cuidado essa... Então, Fernando Haddad, estabelecendo para vocês, né? Fernando Haddad tem um pensamento de longo prazo, não é imediatista. Ele tem paciência, ele está articulando com o mundo todo, prestando atenção na esquerda americana, na esquerda britânica, na esquerda espanhola, que é uma esquerda que já começou a dar respostas contundentes para esse populismo de direita que se assanhou nesses últimos tempos, e o Haddad escaneia com muita competência tudo isso. Então, antes de começar a falar do Haddad propriamente, eu quero só retomar uma questãozinha. Quantos eu já falei hoje aqui, né? Você sabe que tem gente que fica contando os eus, né? Que eu falo eu faço, eu falei, eu lembrei, né? Tem gente que fica contando. Contem os eus. Aí depois, no final da live, você me dá um coraçãozinho para cada eu que eu falei, né? O cara me criticou porque eu falei muito eu, né? Querido, eu tô aqui, né? Tô raciocinando, né, cara? Se tu raciocinar, você vai usar o eu, né? O eu não é sintoma de narcisismo. Não é isso, querido. Você precisa dele para falar, né? Para conjugar o verbo, tá certo? Em algumas línguas você pode não usar o eu, porque daí você tem o eu elíptico. E aí, como é que você faz? Porque quando você fala, qualquer coisa que você fale, o eu está implícito ali. Então você tem infinitos eus, infinitas materializações do eu. Fala sério, né? Vai ficar contando as palavras que eu estou dizendo aqui. Bom, eu falei, meu querido, fica à vontade. Fica à vontade com a minha live, pode fazer o que você quiser, reclamar, espernear, que eu vou continuar falando aqui o que eu sempre falo, tá? Bom, essa pessoa que surtou aí com os meus eus, todos, estava muito prejudicada, muito sofrida com a minha posição com relação a morte do jornalista Ricardo Boechat. Tem gente que não entendeu ainda meu ponto até agora. Eu vou explicar pela última vez e a gente encerra o assunto e não fala mais. Eu falei isso hoje no Bom Dia com meu amigo Leonardo Atush. Falei na live de ontem, né, sobre qual que é a minha questão. Qual que é a minha questão do Boechat? Veja, eu simplesmente me recusei a entrar nessa cantilena de, ele foi um grande jornalista. Eu me recusei. Eu dediquei, falei, bom, vai com Deus, cumpriu seu papel, parabéns. Família, meus sentimentos, né? Esse é o momento que a família precisa de privacidade. Ela não tem que nem pensar, não está envolvida com nada disso que está acontecendo nas redes sociais. Redes sociais é uma outra coisa. Também não pode criminalizar a rede social porque discute questões, tá certo? E a minha questão com relação a essa, não só, a minha questão é genérica, é questão conceitual, querido. Tá certo? Não é pessoal contra o Boechat. Uma coisa, sabe a que eu reagi imediatamente quando eu vi a movimentação na rede social de gente patrulhando as pessoas que se negaram a entrar na cantilena do melhor jornalista do mundo, o panegírico habitual fúnebre que as pessoas dedicam às pessoas mortas, que se tornam as pessoas mais interessantes e mais boazinhas do planeta. Eu me recusei a entrar nisso, e muitas pessoas se recusaram, evidentemente, e aí as pessoas que não sacam esse tipo de questão sociológica discursiva e que estão naquela... É muita Rede Globo na cabeça, na verdade é muito Boechat na cabeça. Pessoas têm tanto Boechat na cabeça, quem tem Boechat na cabeça não consegue raciocinar mais mesmo muito bem, não. Entendeu? Então aí a gente percebe também, dá para separar joio do trigo também aí nas nossas discussões digitais, né? Nas nossas discussões digitais. Com todo respeito. Respeito, cara, não tem problema nenhum, vida humana, cara. Agora, tô falando do conceito, tô falando do fenômeno, o fenômeno digital. As pessoas imediatamente entram em parafuso, começam a divergir, discutir umas... Eu fui tocar nessa ferida, evidentemente, eu queria tocar nessa ferida. Tocar nessa ferida das pessoas que se auto-identificam, né, que tomam o seu luto como uma questão quase que libidinal e querem apresentar e querem sofrer em público e querem escrever textões a respeito do Boechat, mas elas querem muito mais do que tudo isso, patrulhar e criminalizar as pessoas que se recusam a entrar nesse tipo de mecanismo,
tá certo? Esse é o meu ponto. É isso que eu quis analisar. E aí você tem um fenômeno da linguagem, um fenômeno do discurso, posso explicar para vocês, é o simulacro, ou a interincompreição regrada. Escolhe um, escolhe outro. São similares, tecnicamente, teoricamente. Então, quando você tem uma massa discursiva muito forte, como essa choradeira em função da morte do Ricardo Boechat, se você se recusa a entrar nisso e chama uma outra coisa para a mesa do debate e diz assim, eu acho muito estranho que as pessoas passem a achar o morto uma pessoa tão bondosa e maravilhosa. Eu queria refletir sobre isso. Aí a pessoa que te lê fala assim, tá aí, o cara tá criticando o Boechat. Você vê que não é nada disso, é um simulacro. Eu tô querendo discutir uma outra coisa. Tô querendo aproveitar um ensejo de maneira bastante provocadora para discutir uma outra coisa. Então, assim, para encerrar o assunto, todo respeito à família, eles têm o luto deles para viver, não me diz respeito. O luto da família do Boechat é deles, cara. Eles merecem, inclusive, o respeito. Agora, eu quero falar sobre essa questão que é meio hipócrita na sociedade brasileira, porque morre gente todo dia, morre gente de tudo quanto é jeito, morre pobre pra caramba, morre gente de violência LGBT, etc. Inclusive, todo mundo esquece a imprensa ignorou solenemente o nome do piloto de helicóptero que morreu junto com o Boechat. Por que o piloto de helicóptero não merece? Não merece ser lembrado? Ronaldo Quatrucci. Ronaldo Quatrucci, né? E aí, ninguém falou nada. Tanto que, você vê como é que é diferente. Quem morreu, a Marielle Franco foi assassinada no Rio de Janeiro pelas milícias ali do doutor senhor, que nós temos de investigado, Flávio Bolsonaro, da família do presidente. E o motorista dela, Anderson Gomes, também morreu assassinado ali, com vários tiros na cabeça. Marielle tomou 4 tiros na cabeça. No caso da Marielle, sempre aparece o nome do Anderson Gomes junto da memória da Marielle. Porque ele era um motorista trabalhador, estava lá junto com a Marielle, entendeu? Agora o piloto de helicóptero, né, que é uma coisa muito mais chique do que um piloto, um motorista, né, muito mais chique que um motorista, aí, enfim, surta, dá tilt na cabeça das pessoas, né? As pessoas ignoram. Então, assim, com todo respeito, acho que essa questão em torno do Ricardo Boechat, como é que está a transmissão no Face aqui? Está tudo bem? Vocês estão curtindo aqui a transmissão no Face? Essa questão do Ricardo Boechat realmente serviu para a gente tratar de alguns temas que são da ordem do sociológico da sociedade brasileira, que é cultural, e nós temos de tratar dessas questões sempre. Nunca vou perder a oportunidade disso. Também faço questão de frisar que não falo nada, não escrevo nada para agradar as pessoas. Isso é errado, a pessoa achar que, enfim, é um processo infinito libidinal, esse processo de escrita e de argumentação e de fala. Não é só isso, né? Nós temos que adentrar terrenos que são terrenos, assim, realmente mais espinhosos. Não ter medo disso. Esse é o ponto. Então, tive problemas, assim, algumas pessoas ficaram injuriadas comigo, reclamaram, espernearam e tudo mais. Eu falei, querido, quer argumentar? Vem. As pessoas não querem argumentar. Ficam lá só com palavra de ordem, né? Isso é muito perigoso. Isso é regressivo. Isso é bolsonarismo, entendeu? Acho que é preciso a gente largar um pouco esse osso do imediatismo, do espasmo, né? E buscar. Eu sempre busco a reflexão. Sempre estou querendo entrar na contracorrente para não aproveitar, para não ser oportunista. Também não gosto de posar de bom moço, não. Sabe? Isso para mim já era, cara. Eu gosto de ser o cara que irrita realmente, marrento. Essa é a função que eu acho de um ativista, de alguém que quer provocar algum tipo de debate, que quer provocar algum tipo de situação na cena do debate público brasileiro, nesse momento. Entendeu? É o que eu estou tentando fazer. Assim, não liga não, eu não tô chateado com isso. Na verdade, eu fico mais forte, né? Eu me sinto mais forte. As pessoas, inclusive, começam a falar mal de você, mas eu me sinto mais forte ainda. Muito legal. Bom, posto isso, só para finalizar, para mostrar para vocês que essa questão, por exemplo, da onda, né? A onda de comentários. Por exemplo, você tem uma onda dentro da esquerda que diz que a esquerda está flertando com o Mourão, tá? Que diz que a esquerda não pode, porque o Mourão é um general,
torturador, enfim, o cara que faz apologia à tortura também, tá? Não pode estar. Bom, sabe o que eu acho? Sinceramente, eu acho que assim, eu acho que o analismo, né? Você tem uma coisa do analismo do campo progressista que às vezes começa a girar em falso. E aí eu gosto de ser o cara que vai lá e coloca o dedinho na ferida. Eu acho que o caso do Mourão, por exemplo, queridos caras pálidas, o caso do Mourão é o seguinte: eu tinha cantado essa bola em dezembro. Eu conversado com a Gleisi a respeito disso, inclusive. Falei, ó, a esquerda precisa ter uma relação minimamente institucional com esse vice, que é a única pessoa que aparentemente se dispôs a enunciar e ir para algum tipo de debate. Ele responde sobre aborto, ele responde sobre Lula, ele responde sobre o que perguntarem para ele. O Bolsonaro já foge de tudo isso. Então, tá esse cara lá, o que a gente vai fazer com esse cara? A gente vai botar uma armadilha para ele, evidentemente. Ele caiu na armadilha. Então, a esquerda logrou êxito na estratégia de trazer o Mourão para uma cena e causar uma cisão dentro do governo Bolsonaro. É sensacional isso. E as pessoas do campo da esquerda não estão sacando isso. Muita gente está reclamando do Mourão, está reclamando das pessoas que acenam para o Mourão. Oi, eu estou aqui, Mourão. Queridos, não é porque a gente gosta do Mourão isso, é para atrair o cara para o nosso campo. Mas não é para atrair para ele virar petista, pelo amor de Deus, também não sejam tão simplistas. É para atrair, para causar justamente a insegurança. O Bolsonaro ficou totalmente inseguro com o Mourão, com as coisas que o Mourão vinha falando. O Mourão viu que tinha plateia, que tinha auditório, na própria esquerda. Ah, ele ficou todo, queria dar entrevista para todo mundo. Quer dizer, caiu na armadilha. Mordeu a isca. É engraçado que só a direita pode ter estratégia, né? A esquerda não pode ter estratégia. Jogar uma isca pro Mourão, ele morder, e você tem, o resultado tá pronto. Os filhos do Bolsonaro surtando. Não é legal isso? Então, gente, a esquerda tem que ter estratégia. E as estratégias não são essas estratégias fofinhas, bobinhas, sabe? Palavra de ordem, tudo mais. Não, tem que ter estratégia profunda ali no bastidor do governo. Entendeu? Mourão recebeu a CUT, exatamente. O cara recebe a CUT, que é Leonita Castoldi. Muito obrigado por lembrar essa informação importante e preciosa aqui para mim. Leonita Castoldi, muito obrigado. Para a argumentação do Conde aqui. Então, recebeu a CUT. Então, isso enlouquece o bolsonarismo. Isso enlouquece essas bancadas estranhas evangélicas da vida aí, esses segmentos evangélicos aí, ultraconservadores, essa coisa. Enlouquece. E eu acho que isso é válido, faz parte do jogo político. Você ter uma relação, por exemplo, e fustigar o presidente olhando para o Mourão, dando o flerte. O flerte é esse. O flerte é assim, vem Mourão, conversa com a gente, aí ele vem, conversa e depois é digerido por toda a pressão social que ele vai sofrer e que o governo dele vai sofrer em função da ciumeira, da insegurança, do amadorismo que eles têm. Então, assim, veja, eu falo isso, agora já não tem mais nem tanto problema, né? Mas falar disso há 2 semanas atrás, as pessoas saem querendo espancar você. A esquerda sai querendo te espancar. Nossa, mas tá elogiando o Mourão, não entende nada. Né? Fala assim, mas como elogiando o Mourão? Sabe? Não tô elogiando o Mourão, querido. Eu tô falando de bastidor, de estratégia. Tá, não conta pra ninguém, não. Segredo. Estratégia é isso, cara. Você consegue espaço político. E nós precisamos fazer isso. Tá certo? Então, tem outras. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no caso da Marília Reis. Pessoas surtando, porque, o PT, meu Deus, nunca mais. Né? PT nunca mais. Acabou com a vida política da Marília Reis. Não foi nada disso. Foi uma coisa extremamente estratégica, importante para o Brasil. E aí também eu digo para vocês o seguinte, só para encerrar essa resenha básica, ninguém governa o país sem aliança. Se você quer ser o governo do eu sozinho, aí falei mais um eu, conta aí, tá contando? Se você quer ser o governo do eu sozinho, vai em frente. Você não vai chegar nunca no poder.
Aliás, é um pouco o caso do Bolsonaro agora, porque o Bolsonaro está experimentando veneno que ele insuflou nas pessoas, porque ele se disse apolítico, né? Um cara que não é político. Agora ele é obrigado a fazer política e os bolsominions está tudo lá. Não, fazer política? Que é mais? Rodrigo Maia? Todo mundo ali nojento, né? Então, vai ter trabalho. Desculpa. Vai ter trabalho. O Bolsonaro. O Bolsonaro não, porque o Bolsonaro não sabe nada. Vai ter trabalho o Mourão ali, o Heleno, né? O Heleno que está governando o país nessa altura do campeonato, né? É o Heleno que está governando o país. E aí, enfim, eles vão ter que fazer política, vão ter que descer da tamanca, né? Essa tamanca infernal aí do bolsonarismo. Queridos que estão aqui no YouTube, chegando aqui, ó, Conde é 100, a Carlos Azevedo, obrigado. Bozo já fugiu do hospital? Ele já fugiu? Meu Deus do céu, o Haddad é um craque que precisa de uma sombra no banco, senão fica de salto alto. Não sei. O Haddad é um craque. Marcos Paulo trocar o índio pelo Alcolumbre. Boa, Conde, engodo para o Mourão é ótimo aí, me entendeu, graças. Não precisa concordar comigo, não precisa me entender sempre também. Mas, enfim, tenta me entender, tenta entender minha questão. Quer dizer, eu acho importante a gente... Esse pessoal é muito amador, eles são fracos. A esquerda, a gente não pode esquecer que a esquerda é inteligente, a esquerda é maliciosa também. A gente não pode perder a malícia, gente, sabe? Essa coisa de querer ser a pessoa certinha, direitinha, o tempo todo, direitinho, olha só o significante meio paradoxal aqui, né? Direitinha no sentido de toda certinha, corretinha. Não! A esquerda tem jogo de cintura, sabe? A gente precisa disso de novo. O Haddad falou disso hoje, vou chegar lá e vou falar do Haddad para vocês, tá? Deixa eu só ler um pouquinho aqui dos comentários do YouTube. Carlos Eduardo Nascimento de Moura, Nascimento Moura. Concordo com o de Mourão com pauta de esquerda, é ótimo. É ótimo, o cara tá se confundindo todo. Ele tá todo deslumbrado. Ele tá adorando, entendeu? Tá adorando por ficar protagonista e tudo mais. E ele sabe. O artigo muito bom que o meu querido amigo linguista Pablo Arantes escreveu, tá no 247, no blog do Pablo Arantes, recomendo para todos vocês. O Mourão tá de olho, porque você tem aí esses 40% do eleitorado que, e agora já nem é mais isso, que botaram o Bolsonaro no poder e já estão minguando, deve ser hoje, tá perto dos 25% de apoio que o Bolsonaro apoio concreto que o Bolsonaro tem. Daqui a pouco o Datafolha faz uma pesquisa, a gente vai ver como é que tá esse negócio aí. Mas o Mourão tá de olho no grande apoio da sociedade brasileira. Ele sabe que não vai ter apoio da sociedade brasileira com um discurso racista, homofóbico, intolerante, vagabundo, o bolsonarismo. Ele vai fazer um discurso mais, né? Ele é vivo, quer dizer, o cara tem uma estratégia também, estratégia diferente do Bolsonaro, ganha espaço, incomoda, Bolsonaro caga de medo do Mourão, para falar a verdade para vocês, e aquela história que a gente falou, né? Capitão vai obedecer, o general vai obedecer o capitão? O vice não é cargo de confiança. O Bolsonaro não pode destituir o Mourão. A filharada lá do Bolsonaro tá tudo desesperada. Por causa do Mourão, estão acusando o Mourão, não sei o quê. E aí teve aquele episódio da ligação do Bolsonaro, do Mourão pro Bolsonaro. O Mourão não foi visitar o Bolsonaro, né? Mas ligou, telefonou, né? E aí, tá bom? Aí, ô, animal. Não foi assim. Ele falou assim, como é que você tá? E o Bolsonaro falou para ele, você tá querendo me matar? Brincando, né? Brincando. Mas, como o Léo Atucho falou, assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Tem um fundo de verdade, evidentemente, porque claro, a brincadeira decorre da cena política, tá? Então, assim, Bolsonaro, a gente vai assistir mais um set de agonia do Bolsonaro assim que ele sair do Albert Einstein e ser obrigado a tentar parecer que governa, porque governar ele não vai mesmo, mas ele vai tentar parecer que está governando. Isso vai ser muito engraçado de assistir. Tá? Bom, YouTube, deixa eu ver mais um pouquinho aqui. Tarará, comentários. Mourão é vaidoso. E a vaidade, como diria o Al Pacino, né, do Advogado do Diabo, a vaidade é o problema preferido do diabo, né? Ele adora. O Fernando Henrique também era muito vaidoso, né? Então, esse é onde o cara morre, né? É onde o cara se cai, tropeça, né? Toma rasteira. Pessoal, aqui, Conde o Kiko do Chaves Esquerdista, como é que é o negócio? Antônio de Lima aqui querendo me trollar, meu filho. Fala alguma coisa decente, então. Fala uma trollada boa, porque daí eu dou um pouco de boca para você aqui.
Bom, vamos falar do Haddad. Vamos falar do Haddad porque vale a pena, né? Vamos falar de uma coisa que vale a pena, não de uma coisa que não vale a pena, que é o bolsonarismo. Vamos ver aqui. Ok. Antes disso, eu tinha anotado uma coisinha aqui, que é o seguinte, uma questão semiótica histórica, analisando assim, em linhas gerais, história brasileira recente. Eu falei isso com o contrabaixista, querido amigo Zé Luiz Maia, quando a gente está falando da música brasileira dos anos 70, 80, a música maravilhosa brasileira. E aí, tentem lembrar comigo, tentem pensar comigo a seguinte questão, né? Que é de ordem semiótica, de organização dos sentidos, das expectativas temporais, né? A questão de como a esquerda se coloca em cada período histórico e a direita também, e o regime de exceção, no caso da ditadura. Veja, na ditadura militar, a gente pode se perguntar assim, e a ditadura militar violenta, assassina? Matou mais de 1.400 pessoas no Brasil. Deixa eu pedir para vocês, antes de formular esse raciocínio, compartilhem a live no Facebook, inscrevam-se no canal do Conde no YouTube, me sigam no Facebook. Ontem, o canal do Lula não, o Facebook do Lula, compartilhou a cartinha que eu recebi do Lula, e eu recebi, assim, mais de 1.000 pedidos de amizade no meu Facebook. Agradeço imensamente as pessoas que me pediram amizade. Como eu estou no limite das amizades, estou em 5.000 lá, não posso aceitar, eu quero dizer para essas pessoas que nós estamos juntos, né? O meu Facebook é público, é aberto, não tem restrição. Então, nós estamos todos juntos, não tem diferença entre um amigo ou um seguidor nesse sentido. Mas quero dizer também que às vezes eu faço gerenciamento. E o critério meu para gerenciar amigos, como meu Facebook é a minha vida, meu trabalho nesse sentido, quer dizer, é muito político, né? Pessoas que não interagem, que não participam, mesmo sendo amigos, assim, sabe, de longa data, às vezes eu vou lá, eu delicadamente, né, tiro a pessoa, excluo, falo assim, não, vamos para aqui é quem quer participar. Eu acho que o Facebook tem que ser vibrante. Então, às vezes eu faço o gerenciamento para poder aceitar algumas pessoas novas. Fica esse recado para todos vocês. Agradeço muito todo mundo que apareceu aqui, muito em função, certamente, do compartilhamento da carta no Facebook do Lula, tá? Também, então, quero pedir, a gente vai virar 8.000 já no meu canal do YouTube hoje, hein? Ontem era 7.000, já 1.000 pessoas também de um dia para o outro. Então, agradeço também as inscrições no meu canal e vamos chegar a 10.000. Vamos chegar a 10.000 e hoje vamos ver se a gente chega a 8.000. Gente, então, lembrando mais uma vez, hoje eu estou cheio de marketing aqui. Vocês me permitem isso? Vocês permitem isso? Posso fazer mais um marketing só. Só convidar vocês, evidentemente, para a entrevista que eu vou fazer com o querido Romildo Rego, grande psicanalista, um cara que fala sobre política e psicanálise com muita proficiência, com muita capacidade, muita elegância. E vou falar também dos manicômios com ele, dessa questão do movimento antimanicomial interrompido aí pelo Mandetta, ministro da Saúde, com uma política nova de querer trazer de volta a política do eletrochoque da internação compulsória das pessoas nos hospitais psiquiátricos, e nós vamos falar um pouco disso também. Vamos falar de política, vamos falar de Lacan, vamos falar de psicanálise. Então assistam, a partir das 20 horas, tá? Por isso que eu comecei a live mais cedo hoje. Bom, estamos na metade da live. Quero concluir essa pequeno preâmbulo que eu quero fazer com vocês aqui, que é o seguinte. Na ditadura militar, você pode se perguntar assim, por que tinha tanta música boa na ditadura militar? Chico Buarque e tal. Eles não esmagavam a cultura? Eles não esmagavam a arte? Como é que a gente conseguiu uma produção tão... dá um choque na bunda dele, alguém falou aqui, muito legal. Uma produção tão interessante, tão rica de canções, de literatura, né? No Brasil durante a ditadura militar. Evidentemente, o talento desses artistas, Caetano, Chico, Gil, João Bosco de Blanc, Taiguara, Elis Regina, mas sabe o que acontece concretamente se a gente voltar para a ditadura militar? O problema é o seguinte, quando a gente estava na ditadura militar, nós sabíamos que aquilo ia acabar um dia.
e nós olhávamos para o mundo civilizado, a Europa, Estados Unidos, América Latina em geral, América Central, enfim, América Latina também sofreu muito com ditaduras ali, para você ver como a América Latina é o quintalzinho do mundo desse neoliberalismo travestido de imperialismo aí que graçou no pós-guerra todo, né, todo esse momento assim de subserviência da América Latina, que ganhou soberania com Lula e com Chávez e com outros, com Kirchner, né, com a presidenta do Chile, Michelle Bachelet, e agora voltou, né, com o Evo Morales, e agora voltou um pouco aí a subserviência histórica num mergulho, assim, quase que inédito, né? Mas na ditadura militar, queridos, digredindo e voltando, nós olhávamos para o futuro com esperança. Existia esperança na ditadura. Nos anos 70, evidentemente, você tinha gente morrendo em presídio, você tinha gente sendo assassinada por Esquadrão da Morte, pelo Exército, né, pelas Forças Armadas Brasileiras, gente sendo morta, mas você tinha, enfim, o futebol, o samba, o carnaval, você tinha essa coisa do brasileiro, era um momento de favelização do Brasil, ainda não estava completamente favelizado, que foi o serviço que a ditadura também deixou para a gente, né, como herança maldita da ditadura, favelização do Brasil, crescimento desordenado, sem planejamento, sem inteligência. Então, as cidades foram totalmente, né, explodiram desorganizadamente. Então, mas o que você tinha ali? Você tinha esperança, que as pessoas sabiam que aquilo ia acabar, não era para sempre. E estava todo mundo esperando esse momento. Toda a música popular brasileira, se você for pegar nos anos 70, as músicas do Chico, do Caetano, do Gil, do Aldir Blanc, todas vão falar desse momento de esperança que estava ali. O Bêbado Equilibrista é o ponto máximo disso, música de 79. Ela vai falar exatamente desse momento da esperança equilibrista. E que chegou naquele ano, com a anistia votada no Congresso Nacional, pressionando as pessoas. Então, nós vamos entrar daqui a pouco nessa moenda virtuosa, democrática, mais uma vez. Não se incomoda, porque nós vamos voltar. Porque a história é assim, ela é cíclica. Tá certo? O momento de trevas, de obscuridade, não veio para ficar para sempre. O problema é que nós estamos numa percepção diferente da história. Porque na ditadura militar a gente olhava para frente e via a esperança. O Lula é fruto dessa esperança. O Lula, na verdade, ele diz com toda razão que ele não é um ser humano, ele é uma ideia, e eu acho que ele é muito mais do que uma ideia, ele é uma emanação, enfim, poderosa da natureza, né, subjetiva, de todos os tempos, mas ele também, antes de ser o Lula, ele foi uma esperança, né? O Lula apareceu na cena quando o Brasil, justamente junto com o Bêbado Equilibrista, em 1979, 78, um pouco antes. Ele aparece justamente quando o Brasil está assim, salivando, querendo a esperança, né? Que esperança equilibrista, a esperança de um novo Brasil, de uma nova democracia. Ele foi investido dessa simbologia que a ditadura plantou com a sua incompetência. O Facebook, acho que caiu aqui. Deixa eu mudar aqui só o Facebook, retomar. Manda mensagem para mim, essa altura, no meio da minha live, fala sério. Bom, a operadora, claro, né? Fala sério, claro, para com isso, vai embora para Cuba. Não, para Cuba não, vai para Miami. Claro, tá? Claro, vai para Miami. Bom, tô aqui no maior brainstorm, aqui falando, vai me interromper com propaganda aqui, ainda interromper a live, fala sério, né? Bom, deixa eu voltar. Então, assim, o Lula, ele nasce dessa esperança que o povo brasileiro sentiu nos anos 70. Então, uma esperança acumulada, uma energia acumulada, onde que eu vou colocar essa energia? O povo brasileiro colocou no Lula. De uma certa maneira, o povo brasileiro colocou espírito no Lula para ele ser quem ele acabou sendo a partir daquele momento. Já estava tudo dentro dele, evidentemente, ele tinha assim, uma força muito grande interna, mas ele se beneficiou desse sentimento de esperança que o Brasil tinha no final da ditadura militar. Vocês entendem meu raciocínio? Pensem. Por favor, acrescentem alguma coisa se for o caso também. Por favor, tá? Porque é um raciocínio que está em estado bruto ainda. Então, mas, aí o que acontece? Então, naquele momento da ditadura você tinha esperança, apareceu o Lula. Aí, finalmente, o Lula chega ao poder, o PT chega ao poder. O PT protagonista total do processo pós-redemocratização, pós-ditadura militar. Por quê?
porque ele esteve sempre ou em segundo lugar ou, ou ganhando eleição. Em todas as eleições majoritárias para a presidência da República no Brasil. Perdeu para o Collor daquela maneira bastante suspeita, com muita pressão da mídia. Depois veio aí o Fernando Henrique Cardoso por 2 vezes e depois ganhou as eleições. Tá? Então, protagonista total. Aí que vem o pulo do gato. Quando você tem 13 anos de democracia plena, o Brasil enriquecendo de todas as maneiras, culturais, educacionais, econômicas, industriais, o Brasil enriqueceu demais nos períodos Lula, isso está na estatística. É só você pegar as estatísticas aí do IBGE, enfim, de todos, do IPEA, da FGV, que você vai perceber crescimento com distribuição de renda. Inegável, não tem ninguém que possa negar esse tipo de avanço que o Brasil teve nos governos Lula e Dilma, pelo amor de Deus, tá certo? Inflação baixa, desemprego inexistente no final do governo Dilma, uma coisa brutal. Então, o que eu acho que aconteceu naquele momento? O brasileiro se viu assim no paraíso, ele se viu, pô, finalmente chegou país soberano. A gente lembra da capa acho que do Financial Times, que era o Cristo Redentor decolando, o país mais vibrante do mundo, democraticamente, politicamente, economicamente. Eu não falei de Haddad ainda, hein? Já estou quase no final da live. Aí, beleza, vamos lá. E aí, o que você via na frente? Eu acho que o brasileiro teve medo de ser feliz. Tá? Uma reflexão para a gente fazer. O brasileiro estava ali no horizonte. O que tinha no horizonte depois dos governos Lula? O emprego pleno emprego no Brasil, salário sendo valorizado, mais de 7 milhões de pessoas indo para as universidades, novas universidades, novos cursos técnicos do Brasil. País adorado pelo estrangeiro, conquistou os 2 maiores eventos do mundo, descobriu a maior jazida de petróleo do século XXI. Petrobras bombando, fez a maior capitalização da história da humanidade, que o Lula falou, e é verdade, e foi exatamente isso. A Petrobras captou mais de 100 bilhões de dólares num dia só na Bolsa de Valores para fazer investimentos. Então, gente, o Brasil estava num momento glorioso, e aí quando você está num momento glorioso, você olha para o futuro, o que você vê? Você fica com medo. Será que tudo aquilo vai durar? Vai durar para sempre? Então, acho que o brasileiro teve medo de perder tudo isso. E aí, você tem uma pessoa com medo, você tem um povo com medo, o que vai acontecer? Vai acontecer um desastre, né? Como aconteceu. Né? Acho que o brasileiro não teve aquela volúpia de conquistar e consolidar a democracia brasileira. Nos governos Lula e Dilma, onde a esquerda ficou brigando entre si, ficou caindo nessa conversinha fiada da imprensa vendida brasileira, Globo, Estadão e Folha de São Paulo, caiu na conversa do Mensalão, depois caiu na conversa... E aonde a gente caiu? A gente caiu na punição do Lula, que é o grande artífice, o grande articulador de tudo isso que aconteceu no Brasil. A esperança equilibrista é o Lula. Essa esperança que veio dos anos 70... com essa ditadura assassina brasileira, é que o povo brasileiro aprendeu a detestar, né? E aprendeu a sonhar com a democracia. Esse sonho de democracia estava encarnado no Lula e está encarnado no Lula até hoje. E esse sonho de democracia está preso, caras pálidas. Simbolicamente preso. Então, para complementar, nesse período dos governos Lula e Dilma, o povo brasileiro foi confundido. Ao mesmo tempo em que ele foi beneficiado por tantas políticas públicas, vocês acham, pessoal que foi beneficiado com Bolsa Família, você não tinha nada de doutrinamento? As pessoas hoje na entrevista da Haddad falaram isso, né? Alguns internautas e os entrevistadores ali trouxeram essa questão, não, faltou doutrinar o povo brasileiro, mas não tem que doutrinar nada, querido. A política não é doutrinação. A política é soberania intelectual e o povo vota porque compara projeto e assume o projeto que ele tem que endossar para produzir o seu futuro. Tem negócio de doutrinação, é com o Vélez Rodrigues, é com o Bolsonaro, é com esse pessoal meia boca e bunda rachada aí do bolsonarismo. Não rola, entendeu? O PT não é adepto desse tipo de dispositivo.
O PT quer soberania intelectual para as pessoas, quer liberdade, quer se aperfeiçoar, sabe que não é o dono da verdade também, diferentemente do que muita gente acusa o PT, sabe que tem que se aperfeiçoar. O Haddad falou só nisso hoje, praticamente. Então vamos falar do Haddad? Então, assim, na ditadura a gente tinha esperança no horizonte, nos governos do Lidia a gente tinha um medo no horizonte, um medo de perder tudo aquilo. E aí a gente perdeu. Né? Porque o medo, ele materializa, né? essa energia sombria que ele antecipa. Então, acho que a gente precisa retomar com mais responsabilidade esse processo, e eu acho que o Haddad é o cara para retomar isso, porque o Haddad hoje foi sensacional. Sensacional. Como é que eu vejo o Haddad? Eu vejo o Haddad um cara muito estratégico. Ele se resguardou por elegância, acho que nesse primeiro momento aí, mas agora ele voltou. Ele disse que entre janeiro e dezembro e janeiro ele viajou o mundo para conversar com as lideranças de esquerda no mundo todo, para pensar numa reformulação das políticas aqui do PT no Brasil. Então ele é um líder, ele está investido e ele é respeitado no mundo inteiro por isso. O Haddad é um luxo, cara. A verdade é essa. Né? Um francês sonha ter um Haddad assim como um líder, como um presidente. O Haddad é um luxo. E ele vai ser presidente. Então, assim, para mim, ele é o presidente já de fato, porque eu já estou olhando para o futuro também. Mas estou olhando para o presente, com a ação que ele vai conduzir agora, com a oposição e com a sociedade brasileira e com os 47 milhões de votos que ele conquistou. Eu trollar o Ciro Gomes, né? Ciro Gomes, eu sou o Haddad, faz de conta que eu sou o Haddad, né? Eu ganhei de você, babaca. Faz de conta, né? O Haddad jamais ia falar isso, porque o Haddad é muito esperto, né? Mas o Conde não. O Conde não. O Conde fala. Eu ganhei de você, babaca. Ganhei de você, babaca, Ciro Gomes. Né? Tudo bem, mas é só uma piadinha, tá? Desculpa. Deixa eu ver aqui o YouTube. Dá uma olhadinha que eu tenho que gerenciar todo esse negócio aqui. Tem que gerenciar essa live. Ah lá, tem os bolsominions aqui. Deixa os bolsominions aqui para ver se eles aprendem alguma coisa. Não fiquem preocupados com ele, porque daí eu também não fico. Se vocês ficarem, eu vou ficar, e aí a coisa vai ferver. Aí eu vou expulsar esses animais da minha, ó, tem um cara, desse aqui eu vou expulsar já. E por que eu não posso expulsar ele? Ai, tem essa configuração do YouTube, depois eu vejo esse negócio aqui, vamos atualizar o YouTube, lembrando a todos vocês que às 20 horas eu faço uma entrevista com o psicanalista, deixa eu só olhar aqui o nome dele, porque muita coisa na cabeça, vamos aqui, Romildo do Rego Barros, tá? Às 20 horas. Então, vamos ver dessa live, então. Vamos para o sprint, né? O Haddad, ele tá investido, tá de posse do sentido político, ele falou muito de Lula, ele é advogado do Lula, falou da condenação do Lula, falou da falta de tecnicalidades, enfim, de qualquer consistência das acusações do Lula, todo mundo sabe disso, ele sabe também, e ele vai insistir, ele falou que vai insistir dentro das instituições, porque ele explicou isso muito bem, né? Vou largar as instituições e partir para briga na rua? Não dá para fazer isso. Ele citou como exemplo o Obrador no México. Também teve fraudadas eleições, conseguiu, esperou a vez dele. Tá? O Lula é a mesma coisa. Que em 89 também foi fraudado aquilo lá, com a edição do debate do Roberto Marinho da Rede Globo, com a camisa do sequestrador da Abílio Diniz, tudo isso. O PT sempre foi perseguido, a vida toda. Né? Na eleição do Fernando Henrique Cardoso também teve aquele viés ali meio fraudulento de criar o Plano Real na Bacia das Almas e tudo mais, e colocar o Fernandinho Henrique Cardoso ali na linha de frente para impedir o PT. Era só isso que eles queriam fazer, impedir o PT. E daí, no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, veio o golpe da reeleição, comprada no Congresso Nacional. Então, assim, conheça a história brasileira para poder saber o que você está falando, tá? Com relação à sucessão presidencial, esse momento da redemocratização brasileira. Então, o Haddad, ele sabe de tudo isso, é um cara que conhece a história, é um cara que é leal ao PT, ao Lula, falou que jamais pensou em ser do PT. Muita gente falando assim, mas é porque o Haddad é diferente, e é isso que torna o Haddad singular também, né? O Haddad conversa com todo mundo, ele não tem preconceito, e ele também não é ingênuo de pensar que o PT vai construir, vai voltar ao governo para governar sozinho. Não é assim que funciona presidencialismo de coalizão e nem democracia. A gente vai precisar fazer
compor alianças para governar. O Haddad sabe disso, e ele já está falando desde já porque ele é transparente, tá certo? Que não é uma coisa muito eficiente do ponto de vista do convencimento da população, não, que a população é muito preconceituosa nesse sentido, inclusive a de esquerda. Não quer fazer aliança com ninguém, né? Não quer fazer aliança com ninguém, só quer vaticinar e gritar a palavra de ordem em grande medida. É por isso que daí a gente acaba em processos suicidas. O Lula era um grande negociador, o Haddad é um grande negociador. O Haddad se parece demais com o Lula, gente. É uma coisa impressionante. É a mesma inteligência, ele se esquiva de perguntas incômodas, com extrema elegância, como o Lula faz. E, na verdade, por que ele se esquiva? Por exemplo, a pergunta da Venezuela, ele levou para outro lugar. Porque ele não quer alimentar a discórdia dentro do PT. Porque teve ali uma diferença de compreensão dele e da Gleisi Hoffmann com relação à visita da Gleisi Hoffmann em Caracas na posse do Maduro. Mas ele não quer ficar alimentando isso. O que ele faz? Ele reformula a pergunta, ele faz uma outra questão, porque a pauta dele, a agenda política interna dele, estrutural, da sua verdade política, é muito mais complexa. Então ele faz isso, legitimamente. O Lula fazia muito isso também. Né? A Mônica Bergamo ia lá, tentava enrolar o Lula, fazer uma perguntinha meio capciosa, meio maliciosa, assim, difícil e tudo mais. Quando ele tinha que responder, ele respondia. Quando ele achava a pergunta, se ele considerasse a pergunta, porque a própria intuição política dele já dizia, ele nem raciocina fazer isso. Se achasse que a pergunta avançasse muito o sinal, que colocaria em risco algumas questões internas do partido, ele reformularia com muita elegância, pediria licença, pediria vênia e faria um outro tipo de questão e responderia essa questão. Então, assim, não é mole, né? Entrevistar alguém como o Lula, como o Haddad, não é fácil. Aí eu quero falar, então, concretamente, porque o tempo é muito curto. Aí eu queria dizer para vocês o seguinte, o Haddad é muito esperto, cara. Ele é liso demais. O cara sabe o que ele está fazendo. Então, ele vai dar um calor no bolsonarismo. Escreva o que eu estou falando. Ele vai aparecer, ele vai viajar ao Brasil, e com esse jeito, o Haddad é aquela coisa, ele é muito que nem o Lula. Não, vem cá, conversa comigo. O Ciro Gomes lá histérico, né? Não quero mais PT. O Haddad fala assim, vem cá, senta aqui, velado. Toma aqui, toma um suquinho. Toma um suquinho. Ele é assim. E aí o cara sendo assim, meu querido, entendeu? Só prendendo também. Vão ter que prender o Haddad, né? Para impedir o cara de fazer o que ele vai fazer. Certamente. Porque assim, com esse governo, queridos, todos, com esse governo bolsonarista, arrochando o direito, baixando o salário, promovendo violência. Teve uma frase hoje que um internauta falou pro Leonardo Atucho, eu até gravei, até roubei a frase para mim, que é assim, o Vélez promove a burrice, o Ricardo Vélez Rodrigues, né, ministro da Educação colombiano, promove a burrice, o Paulo Guedes a pobreza e o Moro mata, né? Esse é o coquetel do bolsonarismo nos próximos aí 4 anos, se chegarem lá. E aí, o que vocês acham que vai acontecer com a cena política brasileira do debate público? O Haddad, todo mundo vai falar assim, caraca, não elegemos o Haddad. O Haddad vai chegar em 2022 mais forte que um touro bravo, né? Mas, evidentemente, não é só isso que tá posto nesse sentido, né? Bom, o discurso do Haddad é sólido. Outro traço que eu rastreei hoje na entrevista. Assisti inteira, né? Mais de uma vez. O discurso dele é sólido. Ele não muda o sabor do vento. Ele é esse cara marrento também. Qualidade do Haddad, né? Ele continua, por exemplo, elogiando o Ciro. O Ciro pode gritar à vontade. Não vai conseguir uma palavra hostil do Fernando Haddad. Isso é extremamente estratégico, isso é extremamente político. E o Haddad faz questão de frisar, o PDT é muito importante. Já quase que descartando o Ciro de uma certa maneira. Fala, Ciro, se enquadra, aprende a fazer política de novo, que você esqueceu como é que faz, e entenda que o PDT é importante para fazer a oposição aí ao Bolsonaro. O Ciro Gomes, daqui a pouco, do jeito que ele está,
Ele vai sair do PDT e assumir um cargo no governo Bolsonaro. Quer dizer, o cara está totalmente descompensado. O cara é morto de inveja. É um invejoso também, né? É que nem o Fernando Henrique Cardoso. O Ciro Gomes já foi do PSDB, né? É invejoso ele também, né? Então a inveja é perigosa. Vaidoso, né? Muito vaidoso. Então, continua querendo a frente ampla, o Fernando Haddad, todos os partidos, PSB, PCdoB, o Partido Comunista, o PCB também, todos juntos para produzir o PSOL, né? A resistência e a ação democrática para monitorar e para produzir a resposta ao governo Bolsonaro e as insanidades que eles vão costurando aí ao longo desse momento. Quer dizer, 45 dias de governo não fizeram absolutamente nada até agora, só uma pauta comportamental atrasada, regressiva, confusão, ministro não se entende com ministro, quer dizer, é vergonhoso o que está acontecendo com o Brasil. Ele diz que não quer ser candidato em 2020, o Haddad, o que mostra também a sua o caráter de não só de lealdade, mas assim de não mudar o seu discurso. Ele o discurso bastante nesse sentido historicamente coerente, né? E ele pensa no longo prazo. Então isso ficou muito claro. E uma coisa muito interessante que o Haddad falou, ele está de olho no nascimento de uma nova esquerda internacional, socialistas e democratas nos Estados Unidos, no Reino Unido. Ele diz aqui, deixa eu buscar aqui as informações para vocês. Ele falou uma coisa interessantíssima, gente. Ele disse assim: eu estou à esquerda do PT no conteúdo e à direita na forma. Sensacional o que ele falou. Ele desmembrou essa questão do conteúdo e da forma política do partido. Você vê que o Haddad é um ideólogo. Ele não é só um político. Ele é um ideólogo. É por isso que ele incomoda muita gente que quer. As pessoas querem um novo Lula, mas não é o caso. Vai ter uma pessoa diferente do Lula para herdar, digamos assim, esse. Não que o Lula está presente, ele vai. Né, a questão é mais complexa do que isso, né? É muito mais complexo do que isso. Eu já falei várias vezes aqui que o Lula é mais que um presidente. A pessoa dele é uma coisa mais que ilumina muito mais do que ser meramente presidente da República. O Haddad é o cara desse lugar. Né? Na verdade, nós teríamos de ter hoje o Lula presidente da República. A justiça brasileira não deixou isso acontecer de maneira criminosa. De uma certa maneira, também deveríamos ter o Haddad presidente da República, mas a justiça eleitoral também vacilou. Como é que é o nome daquele termo jurídico, né? Prevaricou, enfim. É uma questão de omissão da nossa justiça eleitoral. E aí nós temos que recosturar aí o nosso caldo democrático. Ele diz, eu estou à esquerda do PT no conteúdo e à direita na forma. O que ele quis dizer com isso? Que é preciso pensar novas formas de a esquerda se colocar para a população, porque o mundo mudou. Nós temos aí uma questão dos segmentos religiosos participando de uma maneira muito mais invasiva da política, como os segmentos evangélicos brasileiros, e você tem a tecnologia, WhatsApp, Telegram, várias questões aí no ar, questão tecnológica de comunicação. O WhatsApp é uma extensão da nossa subjetividade. Ele vibra quando alguém quer falar com você o tempo todo, full time. Quer dizer, é quase uma extensão do seu corpo já. Então, isso muda a compreensão política das pessoas. O WhatsApp, na Índia agora, você teve suspeita de fraude do WhatsApp. A maior eleição do mundo, 900 milhões de eleitores na Índia. Estão tendo problemas lá com o WhatsApp. É uma devastação internacional. O Brasil foi o case. O Brasil foi o grande laboratório desse protocolo de fraude eleitoral, aparentemente dentro de um processo democrático. Mas a Índia está experimentando agora, nesse momento, esse problema do WhatsApp, da propagação de fake news, igualzinho o Brasil passou. Com as características lá dos indianos e tudo mais, mas igualzinho, mesma situação. Então, ele diz que é preciso você reorganizar a estrutura do discurso da esquerda. O Haddad é um cara sensacional. Então, o único cara que tem essa que é visionário, porque o Haddad me parece visionário, o único cara visionário desse patamar, quer dizer, aí o patamar é galáctico, né? É o Lula. É uma outra situação, é diferente, mas assim, o Haddad é um visionário como o Lula. Ele quer inovar, de uma certa maneira, ele quer fazer o PT renascer, antenado e conectado agora com uma coisa muito interessante que não tinha nos anos 70 e nem nos anos 80.
Porque o Lula criou esse partido e criou essa estrutura discursiva dentro de um partido que tem um leque numa composição social. Mas o Haddad agora está de olho no que? Por exemplo, o Trump nos Estados Unidos e o Brexit no Reino Unido, eles promoveram uma movimentação que fizeram com que a esquerda britânica e americana, a esquerda anglo-saxônica, como diz o Haddad, reaparecesse com muita força, e eles também não estão para brincadeira, e eles querem ganhar. Não é uma esquerda que só quer aparecer e gritar palavras de ordem. É uma esquerda que quer vencer. Nos Estados Unidos, dentro do Partido Democrático, então, portanto, você tem os socialistas democratas das Américas. Você tem um núcleo dentro do Partido Democrata americano, que é liderado pelo Bernie Sanders. E você tem o Jeremy Corbyn, no Reino Unido, que também constrói um movimento de esquerda que não é um movimento ingênuo no sentido do conteúdo, é um conteúdo forte, é um conteúdo com todas as bandeiras que tem a ver, um conteúdo de densidade, né? Saúde universal, taxação de bilionários, de fortunas bilionárias, uma pauta do meio ambiente bem estabelecida. Nos Estados Unidos, o Haddad falou que tem o Green New Deal, uma coisa sensacional, para você promover uma mudança no meio ambiente de maneira ousada. Só que o Haddad diz uma coisa muito interessante, é aí que vem o pulo do gato do Haddad, né? Ele diz, tá chegando no fim da live, hein? Ele diz que é preciso ser ousado na forma, que é isso que a direita, esse espaço que a direita conquistou. Então, você tem um conteúdo muito bom, você tem um conteúdo denso, um conteúdo que tem apelo com a população, mas você tem que ter uma questão da forma, de como apresentar. Ele diz assim, como é que ele fala aqui? Peraí, eu anotei tanta coisa, depois no brainstorm fica difícil de achar. Mas você tem que apresentar né? Tem que combinar forma e conteúdo. Tem que ter propostas ousadas, mas tem que endereçar essas propostas. Você tem que segmentar o teu público eleitor. Por exemplo, evangélico, mulheres evangélicas, enfim, adolescentes que estavam conectados aí com a ultradireita. Você tem que fazer um estudo, você tem que se aproximar dessas pessoas e reconquistar esse espaço, porque, afinal de contas, você tem que promover a civilização para todos. Não é um negócio de vale tudo, eu ou você. Eu te mato, te elimino e assumo. Não, nós, queridos caras pálidas, do campo civilizatório democrático brasileiro, de esquerda, do PT, os partidos dessa frente ampla, nós temos de avançar para recobrar e trazer de volta essas pessoas que foram dopadas por esse processo insano de violência discursiva e de pistolagem ideológica. Nós temos que reconquistar isso porque eles são brasileiros, cara. Eles merecem a deferência de todos nós. Tudo bem? Então, eu acho que o Haddad está de posse de toda essa observação do sentido político que ele tem, da importância que ele tem. Faltou muita coisa de falar do Haddad, eu vou falar amanhã, porque o Haddad falou muitas coisas importantes hoje. Então, amanhã essa live vai continuar e por enquanto, eu vou deixando aí um grande beijo para vocês todos, evidentemente. Muito obrigado pela presença na live. E daqui a pouco, queridos, eu vou entrevistar o psicanalista Romildo do Rego. Meia horinha, é hora para tomar uma água, tomar um café, tomar um ar, né? Tomar um monte de coisa, e voltar aqui para o canal do Conde, porque vai ser uma entrevista importante. Eu vou falar da questão desse movimento antimanicomial que foi tratado com muita truculência pelo Ministério da Saúde agora, um movimento que é uma conquista do povo brasileiro, toda a sociedade brasileira, mas muitas questões também concernentes à política e à psicanálise. O sujeito político, vou perguntar para ele se existe desejo na política, você tem uma ordem do desejo na política. Inclusive vocês, queridos, se quiserem fazer perguntas para o Romildo do Rego, apareçam e já vão mandando perguntas, porque eu quero ter o prazer de ter a participação de vocês aí nessa próxima entrevista que eu vou fazer, queridos. Muito obrigado, agradeço imensamente a presença e até a próxima. Falem comigo. Live do Conde. Valeu. Um beijo.